Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada, que nesse dia que se inicia, nessa sexta-feira, hoje dia 13 de janeiro, Deus venha trazer renovo, trazer fortalecimento por intermédio da sua palavra. Eu peço que você curta o vídeo aqui e se inscreva também no canal sobre o projeto de mentoria, aconselhamento por chamada de WhatsApp, chamada de vídeo, projeto Meu Deserto sobre restauração de vidas e projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra. Se você quiser mais detalhes e informações sobre o funcionamento desses três projetos, é só mandar uma mensagem no WhatsApp aqui embaixo, eu te respondo com mais informações. A palavra nessa manhã para a nossa meditação está lá nos Salmos 18, no verso 30, diz assim: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho é um lugar por onde se conduz, né? Onde nós percorremos e para chegar a algum lugar, naturalmente se deve trilhar um caminho. Então o caminho fala de algo dinâmico que precisa ser percorrido com constância, e ali se traça um objetivo para chegar no destino. Fala de direção, de sentido, de alcançar algo. O homem, de uma forma geral, ele está sempre em busca de um caminho que venha, de certa maneira, ou de uma maneira completa, dar sentido à sua vida, à sua existência e satisfazer até mesmo os seus anseios. Ainda que consiga satisfazer os anseios, muitos de seus anseios, existe um anseio que, da maneira humana, da forma com que o homem busca, ele não consegue, que é o anseio da sua alma. E esse anseio ele só pode ser satisfeito, ele só pode ser ali saciado em Deus. A nossa alma, ela tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, o salmista ele expressa aqui um caminho perfeito. E quando fala-se de um caminho, se fala de um caminho perfeito, e nós poderíamos aqui falar de caminhos imperfeitos, né? Os caminhos imperfeitos são os nossos caminhos, são os caminhos humanos, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes quando não estão em Deus, quando elas não partem do coração do Senhor, do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então eu sempre disse aqui no canal, e isso é para mim e para todos nós, que a nossa vida não pode ser pautada nem pela razão e nem pela emoção. A razão parece ser uma coisa boa, né? A razão, o logos, aquilo que os gregos sempre reverenciaram, que era a questão da lógica, do raciocínio, da inteligência humana. Isso aí é uma coisa, nesse aspecto é muito bom, mas no que se refere a alcançar a vontade de Deus, a razão ela não credencia o homem a entender os desígnios de Deus, porque Deus não se pauta pela razão, agora também não se pauta pela emoção. Então o caminho do homem é imperfeito, o caminho do homem o conduz, é imperfeito como o homem é, né? Nos conduz a situações de dificuldade, a situações onde as coisas não saem como gostaríamos que saísse. Agora o caminho de Deus é perfeito. E o salmista ele diz, o caminho de Deus é perfeito, ele expressa isso. Claro que Jesus é o caminho, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, o caminho de Deus no sentido do projeto, no sentido do plano, no sentido da vontade de Deus, essa sim é perfeita. Essa é inquestionável. E aqui eu não vou dizer que ela pareça ser perfeita, isso eu já disse diversas vezes. Nem sempre ela parece ser boa, perfeita e agradável, mas ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é aquilo que é o melhor que o homem pode viver nessa terra. E quando Deus ele quer deixar clara a sua vontade, os seus desígnios, o seu projeto, de alguma forma ele fala aos nossos corações, ele busca falar o coração do homem. E de alguma forma, que eu digo porque pode ser através de uma palavra, pode ser através de um dom, um sonho, uma revelação, uma visão, uma profecia, não importa o meio, mas Deus sempre vai revelar a sua vontade através da sua palavra. O salmista aqui ele diz que a palavra do Senhor é provada. A palavra de Deus que é vida é provada porque mesmo questionada, ela é a verdade.
Ela que liberta o homem, e liberta sobretudo da sua própria vontade, do seu próprio caminho imperfeito. A palavra de Deus, ela nos reconduz à vontade de Deus. O salmista, ele diz no outro salmo que quanto eu amo a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Essa meditação da lei, da palavra, de lembrar da palavra, de lembrar por que não dizer, da promessa, ela é necessária, porque ao longo da nossa jornada, do nosso dia principalmente, eu vou falar aqui do dia a dia, hoje sexta-feira, em alguns momentos nós esquecemos dessa palavra. E não só esquecemos, quando lembramos, às vezes questionamos, será que o Senhor vai fazer isso mesmo? A palavra de Deus é provada, né? É o que diz o texto. Senhor, será que isso vai acontecer? Será que é verdade? Nós questionamos. Ela é verdadeira. A palavra de Deus é verdade. Mas em nós, às vezes, vem a dúvida se realmente Deus vai cumprir ou não. E isso não é uma questão da palavra. A palavra não se mostra fraca, mas a nossa fé fraqueja. A nossa fé, ela oscila, né? É a montanha-russa das emoções, dos sentimentos, das dificuldades. Quem consegue manter uma constância? Não, eu sempre criei, nunca duvidei, nunca desisti, sempre confiei. Mentira, uma hora ou outra, todo mundo desconfia, todo mundo duvida, todo mundo teme, todo mundo quer chutar o pau da barraca, né, como diz o ditado, e abandonar o barco, né, e abandonar a rede, na verdade, as redes, né, e o Senhor, ele vira e fala, não é assim. A palavra de Deus, quando cremos nessa palavra, e aqui converge com o texto de Paulo que fala do escudo da fé, ele diz aqui, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo, a palavra, é um escudo para todos os que nele confiam. Confiança é fé. A fé, o escudo da fé. Quando cremos, nós somos revestidos, blindados. A fé se torna uma defesa contra qualquer tipo de ataque, contra qualquer tipo de seta, de dúvida, de medo. E o salmista, ele entendeu isso. Quando nós falamos que toda palavra ela é divinamente inspirada, nós vemos isso claramente. Tudo que está ali no texto de Paulo falando sobre as armas espirituais, sobre a armadura de Deus, e fala sobre o escudo da fé, está aqui nesses salmos. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. A palavra do Senhor é aprovada. Questionamos, mas essa palavra se mostra verdadeira. Ela é provada e aprovada. É um escudo para os que nele confiam. Eu não sei como está o seu nível de confiança. E olha, se não estiver muito bom, normal. Isso acontece. E às vezes nós lançamos sobre nós mesmos uma cobrança muito grande, né, sobre a nossa fé, sobre a nossa força. Todo mundo oscila, todo mundo cansa, todo mundo duvida, todo mundo em algum momento fica mais enfraquecido, tem o seu escudo trincado, quebrado, né, e precisa ser refeito. Então nessa manhã Deus, ele quer trazer para você o fortalecimento. Ele quer colocar em você o alimento diário, né? Agora recente no aconselhamento eu falava sobre isso, sobre o pão da vida, né? A irmã comentava sobre essa questão, pão da vida. E a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, ela nos fortalece. É a água que descedenta a sede da nossa alma. Jesus, ele vira para aquela mulher samaritana e ele fala, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. A pessoa, ela já tem um acesso direto ao Pai, ela tem acesso direto à revelação, à palavra de Deus. A partir do momento que ela bebe dessa água, em que essa água flui dentro dela, né? E hoje se usa muito a expressão influenciar, influenciador. Você é um influenciador. Porque influenciar é isso, fluir é isso, é fluir dentro de algo. Então, não existe nenhum outro influenciador maior do que o próprio Senhor Jesus, do que a sua palavra. A palavra dele influencia de uma maneira absurda, como a água, né? Se você pegar a água, ela encontra caminhos
Se tiver uma fissura, ela vai encontrando caminhos ali para poder, veredas para chegar ao seu objetivo. Então, quando há dentro de nós essa palavra que descedenta a nossa sede, que nos fortalece diariamente, se torna uma fonte. Essa água que nós bebemos, que é a palavra de Deus, ela cria uma fonte dentro de nós. Uma fonte é uma quantidade de recurso inesgotável. A fonte não seca, a fonte não acaba. De maneira natural, não. Possa ser que aconteça por uma intervenção do homem, e hoje a gente vê isso. Quantos rios morrendo aí. Mas de uma maneira natural, a fonte é ali a origem de um recurso inesgotável. Deus não derrama sobre nós a conta-gotas, não. Não põe sobre nós a conta-gotas, as suas bênçãos, o agir do seu Espírito Santo, não. Ele derrama sobre nós. O caminho de Deus é perfeito. E nós experimentamos a cada dia essa perfeição daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o querer, que é o agir. O tempo de Deus é perfeito. O caminho de Deus perfeito é um combo, né? É o tempo de Deus é perfeito. A forma de Deus agir é perfeita. Até a forma de Deus se calar. Quando Deus se cala, é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Deus sabe qual é o plano. Nós às vezes pensamos, né? O Senhor vai mudar aqui, vai mudar ali. As coisas deram errado e vai acontecer certo. Mal sabemos nós, né? Que o que nós pensamos que é o errado, que não deu certo, que não deveria ser, Deus já sabia que assim seria. E aquele já era o plano. E é um pouco complexo entrar dentro dessa questão. Mas paira por aquilo de que tudo coopera, né, para o bem. Está cooperando, minha irmã. Está cooperando, varão. Isso tudo é necessário. Sei que a palavra de Deus está sendo provada na tua vida. Pelas circunstâncias, pelas impossibilidades, pelas dificuldades, pela sua falta de fé, porque pela minha, pela nossa, isso acontece. Mas ela será provada e ela se mostrará aprovada. Porque Deus vela pela sua palavra. Então o salmista ele tinha essa certeza. E o homem, quando descobre o caminho perfeito, ele tem as suas necessidades, a necessidade da sua alma satisfeita, as necessidades dessa vida satisfeita. Ele é conduzido em segurança por esse caminho. Deus hoje, nessa manhã de sexta, está te conduzindo em segurança por um caminho e Ele controla cada um dos mínimos detalhes, cada centímetro desse caminho perfeito. Descansa sobre isso. Eu acho que não tem nada que traga mais tranquilidade e descanso para nós do que a certeza de que Deus não perdeu o controle, de que Ele controla a nossa vida. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse dia. A paz, Senhor Jesus.